Saúdo a todos na paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Vou ler Efésios capítulo 5, aproveitando o tempo, certo? Capítulo 5, versículo 10. Aprovando o que é agradável ao Senhor. Versículo 14. Pelo que diz, não desperta tu que dormes e levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Pelo que não sejais insensato, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós em salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitamos uns aos outros no temor de Deus. Amém? Amados irmãos, aqui está uma palavra que diz assim, ó, que nós devemos ser sábios, né? Sábios, prudente, se despertar perante Deus, né? Na presença de Deus, né? Andar como sábios, né? Não como nécios, mas como sábios. Bom, remir o tempo, aproveitar o tempo que Deus nos dá, o tempo em todas as áreas, em todo momento. Eu vou contar uma área aqui, meus irmãos, que no futuro eu vou usar isso. Hoje eu não estou usando bem isso, né? Mas no futuro eu vou usar para a minha vida espiritual. Por que eu digo isso? Porque os dias passam rápido, né? E a gente não capta, certo? Mas com o tempo, depois a gente lembra daquelas situações e começa a ver que tudo é permissão de Deus. Bom, a questão de tempo, tá? Eu morei com um irmão. O tempo que eu tive com esse irmão, eu aprendi muitas coisas sobre reclamações, entende? Sobre murmuração. Eu aprendi. Aprendi mesmo naquele tempo que eu estava com ele, eu aprendi que a gente não deve murmurar, que a gente não deve reclamar. Amém, irmãos? Nesse período que eu aprendi com esse irmão, eu fui para uma igreja e passei por uma situação difícil. Mas eu aproveitei aquele tempo que eu estava com aquele irmão para aprender a não murmurar. Aí eu aproveitei aquele tempo. Aproveitei o tempo, meus irmãos, quando eu estava no ministério, trabalhando só para Deus. Eu aproveitava o tempo que eu tinha, porque era uma vida muito corrida. Era uma vida assim, ó, eu tinha 3 dias por semana, praticamente 4 dias por semana. Era segunda, quarta, sexta e domingo. Eu tinha que, todos os dias eu abria a igreja cedo, certo? Mas esses dias principalmente, eu tinha que orar de manhã, orar de tarde e orar de noite. Eu vivia naquela função, entendeu? Então eu aproveitei o máximo de tempo ali, naquele período, eu aproveitei bastante tempo. Eu não fazia de conta, eu aproveitava mesmo, eu estava na posição, eu estava vigiando. Mas eu quero chegar aqui a um ponto bem crítico, hoje que eu estou passando na minha vida, é assim, ó, eu trabalho numa empresa e nessa empresa que eu trabalho, meus irmãos, eu estou contando algumas experiências para vocês verem. Aqui nós devemos aproveitar o tempo, certo? Aqui a Bíblia diz que nós devemos se despertar, nós devemos buscar a presença de Deus, se encher do Espírito Santo. Mas eu estou contando experiência na vida espiritual e na vida material para vocês verem como é importante e como tem dias maus também, tá? Eu estou juntando as duas coisas para vocês entenderem. Veja bem, eu trabalho numa produção, meus irmãos, que eu tenho 5 minutos. 5 minutos, ó, 5 minutos. Em cada período de 5 minutos,
Eu tenho que organizar meu tempo para me atender uma linha que tem 7 máquinas. Isso aqui é 7 máquinas, entendeu? Então eu tenho um acumulador, eu tenho um online, eu tenho um aplicador de tampa que eu cuido, eu tenho como é que se diz, uma tray pack, eu tenho uma maquinazinha que coloca o QR Code, eu tenho uma shrink, eu tenho um aplicador de cola e eu tenho um robô, certo? Então eu cuido de todas essas máquinas e cada 5 minutos eu tiro uma embalagem para amostra, certo? Do leite, né? Eu trabalho com uma empresa de leite. E nesse período eu tenho que gerenciar esses 5 minutos, certo? Para atender todas essas funções e escrever ainda. Tá vendo? Eu tenho que escrever a entrada da caixinha e a saída do palete, tá? E tem muitas outras coisas que eu tenho que fazer ainda. Quer dizer, eu tenho que colocar cola, tenho que colocar tampinha, eu tenho que colocar cartão. Às vezes eu tenho que ir lá ver se o palete está certo, se não está, eu tenho que tirar. Na hora que eu estou passando lá, eu dou uma olhada se o palete está certo, não está, eu puxo ele e de novo o robô está empilhando. Vocês estão entendendo? Então pensa bem, eu tenho uma vida corrida ali para trabalhar na produção em 5 minutos. Tá? Agora você nas tuas atividades do dia a dia, eu senti de falar isso aí, eu nunca tinha falado, certo? Mas nas tuas atividades do dia a dia, é você organizar o teu tempo. É interessante você organizar o teu diário, o período restante que sobra do teu trabalho, para você como é que tá assim, ó, fazer uma autoanálise, como é que você tá na oração, como é que você tá na leitura. De tempos em tempos eu faço uma reflexão, né? Eu faço uma análise. Às vezes é uma luta aqui, uma luta ali que, né, que vem, entendeu? É os dardos, né? A Bíblia diz que os dardos inflamados, entende? Eles vêm para nos atingir, né? Mas isso vai servir muito para o meu futuro, para me pregar para as pessoas. O como é importante o tempo. E olha, se eu perco tempo em outra coisa, sabe o que acontece? Eu não boto o cartão na máquina, a máquina para. A máquina para e lá adiante vai ter problema. Pode até acontecer outro problema, pode a máquina voltar ligeiro de novo e ela engasgar o cartão, vamos dizer assim, né? Ela puxar 2 cartões, puxar rápido ali, e aí dá um problema. E na vida espiritual, meus irmãos, na vida espiritual, se nós não temos no tempo certo, os problemas vão acontecer depois. Vocês estão entendendo? Hoje o Espírito de Deus falou claramente comigo, aproveita o tempo. E eu estou na correria hoje, estou na correria de manhã. Botei as roupas na máquina para lavar, já fiz uma atividade aqui, já estendi ali, já puxei aqui. Aí eu estava querendo descansar um pouco, daí o Espírito de Deus me orienta para mim fazer um vídeo. Vocês estão entendendo? Então a vida é assim, certo? Mas é pela obediência, aquilo que o Espírito de Deus nos ordenar fazer, nos orientar a fazer, nós vamos fazer. Só que nós temos que estar antenado. No trabalho eu tenho esses 5 minutos, mas eu tenho muitas outras coisas. Eu vou contar para vocês o que acontece, só para vocês terem uma noção do tempo, o que acontece se eu perder o tempo naquele período, certo? Naqueles 5 minutos ali, e outra, não é 10, 20 paletes. É 70, 80, 90 e poucos paletinhos aí, né? Palete de 1.000 litros por dia que sai na produção. Por tarde, não me dizendo, né? Não é por dia, por tarde. Cada turno, entendeu? Às vezes 85, às vezes 90, 92. Nesses períodos de 5 minutos eu tenho que estar regrado ali, obedecendo o sistema, né? O sistema da empresa, o sistema de trabalho, certo? É aquele ali. Eu tenho que estar ali, na obediência. Então, às vezes tem dias que é complicado, é dias maus que a gente fala, né? É o dia que a máquina dá problema, é o dia que você vai sair no banco dentro de um problema, né? Você vai lá no banco, enfrenta uma certa fila, é um dia que você vai fazer um negócio e daí não fecha o negócio que você vai fazer, entendeu? É um dia que estraga uma máquina, alguma coisa, uma utilidade assim,
uma máquina dentro de casa, por exemplo, uma máquina de lavar, um liquidificador, é um dia mau, né? Um dia que acontece alguma coisa, um carro, entendeu? Então tem os dias maus. Para esses dias maus, eu tenho que estar bem espiritual, eu tenho que estar preparado espiritual. Então eu tenho que aproveitar esse tempo. E outra, esse tempo não volta mais. Se eu não aproveitar, ele não volta mais. Se eu perder dinheiro, eu posso ali recuperar depois no trabalho, né? Se eu não lavei a roupa, eu posso no outro dia lavar toda a roupa. Mas o tempo não tem como. O tempo não tem como eu assim, eu vou recuperar esse tempo perdido. Que nem o sono não existe. Trabalhei 10 anos de noite, não tem como tu recuperar sono. Não existe isso aí. Eu vou recuperar o sono. Não, não tem. Trabalha de noite? Vou recuperar o sono, dormir o dia todo. Não tem. Um hormônio, ele só descansa o corpo se tu dormir de noite. Certo? Se dormir de noite, dormir de dia, não é a mesma coisa. Então Deus já deixou as coisas tudo certinho. E esse tempo nós pedimos para Deus nos organizar, nos dar sabedoria para nós fazer tudo no tempo certo. E aí nós vamos ganhar tempo, nós vamos ser vitoriosos, vamos ter bênção de Deus. Né? Meus irmãos, hoje foi isso aí. Hoje, essa mensagem do tempo. Vamos aproveitar o nosso tempo. Vamos nos humilhar perante Deus, reconhecer as nossas falhas, reconhecer os nossos erros, reconhecer que nós estamos perdendo tempo, que nós perdemos tempo e que agora nós vamos fazer um pacto com Deus. Amém? Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, mostre o vídeo para outras pessoas e estarei orando por todos. Amém? Que Deus te abençoe e fique na paz do Senhor Jesus. Amém.